nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Este domingo, após o domingo de Pentecostes, no qual nós comemoramos a descida do Espírito Santo sobre os santos apóstolos, sobre a Igreja, é o domingo de Todos os Santos. E parece que uma consequência lógica. Se celebramos a festa de Pentecostes, em seguida celebramos Todos os Santos, porque o Espírito Santo, descido em Pentecostes, é o Espírito de toda a santidade. É Ele que santifica, dele vem a santidade para todos nós. E quando nós falamos dos santos, nós nos lembramos de que há santos e há o santo. O santo, verdadeiramente, por excelência, é Deus, o verdadeiro santo, aquele no qual não há qualquer mancha, no qual não há qualquer impureza, o todo puro, imaculado, sem pecado, o todo santo. E é por isso que nós na liturgia cantamos a Ele o hino do Trisságio, o hino 3 vezes santo. Santo Deus, Santo poderoso e Santo imortal, tem piedade de nós. Que é o hino cantado pelos serafins na visão do profeta Isaías, como nós vemos no seu livro no Antigo Testamento. E o profeta Isaías viu os serafins cantando este hino diante do trono de Deus. E ele, que se apresentou diante de Deus, em sua visão, ficou temeroso, por causa exatamente da santidade de Deus. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Temeu diante da santidade de Deus, porque ele não tinha santidade, porque ele era pecador. E esse contraste o tornou temeroso, até que um dos serafins tomou com uma tenaz uma brasa incandescente e com ela purificou os lábios do profeta. E daí nos veio o hino 3 vezes santo, o hino cantado pelos seres angélicos, pelos seres celestiais diante do trono de Deus. Então, a verdadeira santidade vem do único e verdadeiro santo, e é Ele que torna os homens santos. Mas quando nós falamos dos santos, aqueles tantos, aquela nuvem de testemunhas, como diz a epístola que foi lida hoje, de quem nós estamos falando? São Basílio, São Gregório, São João Crisóstomo, Santa Maria do Egito, São João Clímaco e tantos santos. Quem são eles, afinal? E nós encontramos, por incrível que pareça, uma resposta no Antigo Testamento. A comemoração dos santos é algo próprio do Novo Testamento, da Igreja de Jesus Cristo. Mas nós encontramos no Salmo 16, versículo 13, o autor daquela oração dizendo: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos qual tenho todo o meu prazer. Os santos que há na terra, santos humanos, santos que estão no nosso mundo. Eles são então os notáveis diante de Deus, em virtude, em vida reta, correta, em comunhão com Deus. Homens e mulheres como nós, que se converteram de coração e chegaram a um nível extremamente superior de comunhão com Deus. E naturalmente à frente de todos os santos e santas está a primeira santa, a primeira cristã, a Virgem Maria, que foi o primeiro ser humano a dizer sim a Jesus Cristo,
para que ele nascesse, quando o anjo lhe anunciou que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela, segundo as palavras do próprio arcanjo, sobre quem desceu o poder do Altíssimo e em quem habitou o Espírito Santo, foi santificada pelo poder e pela graça de Deus para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Deus encarnado. E quando nós nos lembramos dos santos, esses homens e mulheres notáveis diante de Deus, nós pensamos primeiramente nos mártires. Foram os primeiros santos da Igreja. A palavra mártir significa testemunha, porque eles foram aqueles que testemunharam a fé em Jesus Cristo com a própria vida, com o derramamento do próprio sangue. Os primeiros santos venerados pela Igreja, já em tempos distantes para nós, no início do cristianismo, foram aqueles que eram venerados porque deram a vida por Jesus Cristo. Nossos exemplos, como todos os outros. Depois deles temos também os confessores, que foram aqueles que, embora não tenham sido martirizados, quase chegaram ao martírio. Sofreram muito, prisões, torturas, banimento, exílio, castigos corporais, para manterem-se firmes à fé verdadeira e à fé em Jesus Cristo, em momentos difíceis, em momentos de perseguição. E quando se fala em santos, nós pensamos principalmente em patriarcas, padres, bispos, que nós chamamos de santos, que nós veneramos, aos quais dirigimos nossos cânticos e nossas orações. Mas não são só eles, também os leigos, porque todos são chamados a serem santos. É o que nós lemos no Antigo Testamento. Deus disse já ao povo da antiga aliança: sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, recorda isso e reforça este princípio. Ele disse: como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade no dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos. E nós vemos no Novo Testamento, nas epístolas, que muitas vezes o apóstolo São Paulo, dirigindo-se aos cristãos de determinada comunidade, os saudava chamando-os santos, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja que está em tal lugar. Isto porque todo cristão tem aquilo que nós chamamos de santidade de posição, uma santidade recebida pela fé, porque todo verdadeiro cristão é santificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos purificou dos nossos pecados, em princípio, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida diante de Deus e buscar sempre conservar essa santidade e aumentá-la, caminhando para cada vez mais perto de Deus. E essa caminhada, esse esforço de cada um é então um outro tipo de santidade, a santidade a ser conquistada, aquela caminhada e aquele esforço para nos colocarmos, para caminharmos e para conseguirmos chegar cada vez mais perto de Deus. E no Antigo Testamento, já no início, no primeiro livro, o texto fala de um homem chamado Enoque, e não fala muito sobre ele, mas diz o seguinte, que é o que nos importa: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. De tal forma andou com Deus, no sentido de estar junto verdadeiramente de Deus, que Deus o levou. Deus não o deixou neste mundo. A mesma coisa que aconteceu com o santo profeta Elias, que nós celebramos, cujo nome tantos cristãos levam para honrar, para dignificar. Ele foi levado aos céus, nos diz o texto, num carro de fogo.
Deus o tomou para si e ele não passou pela morte, porque também, como Enoque, andou com Deus. E falando no santo profeta Elias, ao qual tantos cristãos se dirigem em oração, fazendo pedidos, nós nos lembramos da intercessão dos santos, porque nós rezamos para eles, nós pedimos que intercedam a Cristo por nós, pelo perdão dos nossos pecados, por bens e graças de que nós necessitamos. E São Tiago, exatamente citando Santo Elias, na sua epístola, diz o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem como nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Está na vida do profeta Elias. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Os santos eram em vida intercessores, como o profeta Elias, que tantas vezes pediu pelo povo, como Moisés, que pediu pelo povo em oração a Deus para que fosse curado depois de picado por serpentes por sua desobediência. Os santos do Novo Testamento sempre pedindo pelos cristãos, os santos padres e outros tantos cujas vidas nós lemos, nós conhecemos, sempre pedindo a Deus por aqueles que recorriam a eles e por todos de uma maneira geral. E se eles intercediam por nós nesta vida, quando estavam neste mundo, continuam intercedendo, porque não morreram espiritualmente. O espírito não morre, estão vivos diante de Deus e mais perto dele do que nós, bem mais perto dele do que nós. E continuam, por isso, vivos diante de Deus, intercedendo por aqueles que eles olhavam com amor e com carinho e pelos quais já pediam nesta vida. E é por isso que nós rezamos pelos santos, nos lembrando do mais importante, que é exatamente o fato de que eles eram e são nossos maiores exemplos, para que nós procuremos imitá-los e busquemos também a santidade, para também nós estarmos mais perto de Deus. E usando as palavras do Evangelho, ser santo é fazer o que os santos fizeram, que é dar testemunho de Jesus Cristo diante dos homens, para que Ele dê testemunho de nós diante do próprio Pai. Aqueles que amaram a Jesus Cristo acima do pai e da mãe, que o colocaram em primeiro lugar, acima e à frente de toda e qualquer pessoa. Aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus, e Jesus a eles fez a promessa que certamente cumpriu: receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna, que é o que todos nós desejamos. E o melhor caminho para chegarmos a isto é seguirmos o exemplo dos santos, homens e mulheres como nós, que estiveram nesta vida, que lutaram e que conseguiram vencer com a graça e o poder de Deus, a mesma graça e o poder que estão também à nossa disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.